Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso bate-papo. Separei dois temas que, na verdade, um tema específico e outro eu quero fazer só uma consideração aqui com vocês, mas separei um tema que com certeza vai agregar bastante, seja você profissional ou alguém que busca melhorar a sua própria alimentação, que é um assunto que gera muita dúvida. Mas vamos lá esperar aqui um pouquinho, vocês me fazerem companhia, para eu não ficar aqui falando sozinho, né? Maravilha, bom dia Lívia, bom dia Vinícius. Como melhorar a resistência à insulina? A princípio seria básico, né, Vinícius? Melhorando a alimentação e fazendo exercício, controlando quesitos como sono, emoções, etc. Mas a gente sabe o quanto que isso é complexo, então talvez uma resposta que você goste, suplementação com berberina pode ser interessante, mas desde que acompanhado de várias outras situações que são muito mais difíceis do que tomar um comprimidinho, né? Enfim, mas claro, tudo isso vai depender de que ponto que está essa resistência insulínica e lembrando a gravidade que isso pode resultar quando em um estado crônico, né? Inúmeras outras considerações patológicas podem estar sendo provenientes disso. Consulta online, né? Infelizmente no momento eu não estou atendendo, né? Mas hoje nós temos aí grandes profissionais que fazem essa parte para vocês, né? Estou focado aqui no projeto educacional hoje, sou coordenador de pós-graduações e isso me toma todo o tempo e eu sou daquela opinião, se é para fazer mal feito, eu prefiro não fazer, né? Então realmente aqui todos os anos que eu atendi foram uma dedicação extremamente exclusiva a isso. Até pouca gente sabe, mas eu comecei a minha carreira como docente, como professor, muito cedo, né? Eu com 23, 24 anos eu já dava aula em pós-graduações e fiz isso durante 4 anos, mas aí foi uma escolha contrária do que eu fiz recentemente. Eu comecei a ficar totalmente... aquela fadiga absurda de tanto trabalho, afinal de contas durante a semana era consultório e final de semana palestras ou aulas em faculdades e a gente sabe o desgaste é muito maior quando você vai dar uma aula e uma pós-graduação. A gente não está falando de uma palestra de 40 minutos, estamos falando aqui de conteúdos de 8, 12, 16 horas em um final de semana, que é muito fácil do ponto de vista de você chegar lá e falar por 12, 16 horas agora e para montar essa aula. Então valorizem muito o seu professor, que realmente quando ele está dando uma aula de 4 horas, naquelas 4 horas ele sintetizou a toda a vida acadêmica dele e foram horas e horas e horas montando slides. Eu já tentei algumas vezes terceirizar a montagem de slides e é uma bagunça. Aí na hora da aula você olha lá, tem erro de português, e o que você vai falar para o aluno? Né? Você vai falar para o aluno que não foi seu erro, que você terceirizou e tá, complica. E muitas vezes você não se recorda muito bem dos slides, né? Quando você criou a aula. Então quando você mesmo monta, a fixação de conteúdo é muito maior. Então são horas e horas e horas para você conseguir montar uma aula. Uma palestra de 40 minutos já dá muito trabalho. Mas agora eu estou com a agenda entupida aqui para esse ano de cursos, inclusive boa parte deles presenciais, e é um trabalho absurdo para montar uma aulinha de 40 minutos. Imaginem aqui aulas mais volumosas, né, de uma pós-graduação. Enfim, mas certa vez, eu lá com meus 28 anos por aí, eu dei aula dos 24 aos 28 anos em pós-graduações na época. Eu sofri um acidente seríssimo na estrada. E estava saindo de uma pós-graduação que eu tinha dado aula e estava indo para uma outra reunião, aquela vida louca, eu capotei o carro e quase morri. Daí ali eu falei, né, deixa eu diminuir essa intensidade de trabalho aqui, senão já eu vou pro saco. E quase que eu fui mesmo e olha só que interessante, eu diminuí a volume, né, de trabalho na época, mas continuei dando muitas palestras. Me chamavam para palestrar, eu ia na hora. E sofri um novo acidente de carro, porque é aquela história. A palestra acaba tarde, acaba às 6, 7 horas da noite.
Aí você está desesperado para dormir na sua cama, você já não aguenta mais ficar em hotel. Aí você pensa, são só 400 quilômetros, deixa eu ir, pelo menos eu chego 1 hora da manhã, mas durmo em casa. Era assim que funcionava, né? Sempre no planejamento. Vai acabando a palestra, eu vou descansar no dia seguinte cedinho e eu começo. Mas aí, na hora do impulso, você pega o carro e vai, né? Quem nunca? E então, mais um acidente de carro eu sofri, gravíssimo também. Aí eu decidi mudar um pouquinho a rotina e palestrar um pouco menos e deixar as aulas para um futuro mais distante. E, recentemente, eu abri mão das consultas para focar no lado educacional. Acho que um dos grandes problemas de muitas pessoas que são ótimos profissionais, inclusive, eles não conseguem se destacar, é que querem abraçar o mundo. Vamos falar aqui da nutrição e da medicina, que são as áreas que eu tenho mais contato. A pessoa quer ter um consultório lotado, quer ter um canal no YouTube bombando, quer ter uma rede no Instagram bombando, ela quer vender curso online, ela quer ser mãe, quer ser pai, quer ser filho, quer ser tudo, e não dá para ser bom em tudo. Então você tem que abrir mão de alguma coisa. Vocês acham que eu devo receber em média por dia? Eu não tenho nem ideia, talvez 40, 50 ou até mais, eu não olho tudo, não consigo. Pedidos de consulta por dia. Tanto do ponto de vista de realização profissional, como até também do ponto de vista financeiro, maravilhoso. Poderia estar pensando em montar uma equipe só para atendimento e tchau, pós-graduações, mas não, hoje o meu foco é esse lado educacional. E é por isso que eu tenho mais hoje, sob minha coordenação, mais de 3.000 alunos. Se eu estivesse atendendo com a pós-graduação, talvez eu teria 500 alunos. Não dá para ser bom em tudo. Então, energia, a gente tem uma quantidade, uma forma bem generalizada de dizer. É como se nós tivéssemos 100 unidades energéticas por dia. E você não vai ter 100 unidades energéticas para fazer musculação, para correr, para trabalhar, para fazer todas as suas atividades. Você vai ter que distribuir. Vou pegar 20, colocar aqui, mais 20, colocar ali. Essa é a mais importante, eu vou colocar 40. E aí você vai organizando a sua rotina. E isso vale para o exercício, por isso que um campeão de fisiculturismo não vai ser campeão de uma maratona, cada um na sua, e não é, lógico, inúmeras características poderíamos falar aqui, mas nós precisamos ter aqui esse direcionamento melhor com relação aos nossos objetivos, seja na estética, seja profissionalmente, que é o nosso objetivo. Meu amigo Denis aqui, você gosta, né, Denis? Vou te visitar aí em breve. Estou na fila para renovar meu visto aqui. Se Deus quiser, em junho eu estou aí, né? O Denis, um grande amigo que hoje mora em Miami e trabalha na indústria de suplementação alimentar, desenvolve produtos, né? Tem aí uma carreira gigantesca em mundo afora no trabalho com suplementação alimentar. Um dos seus trabalhos hoje é ser um diretor comercial internacional da Miss States, uma marca brasileira que hoje vem encontrada em todos os continentes, graças aqui ao meu amigo Denis, né, que faz, e claro, ao nosso grande amigo também Laete, na criação dos produtos, e o Denis distribuindo, enfim, né, grandes amigos aí que eu conheci por meio da nutrição. Então, eu foco aqui para vocês em falar sobre nutrição especificamente, mas não tem jeito, eu já vou para esse lado também de gerenciamento de carreira, porque tudo isso está ligado. Se você não gerencia adequadamente a sua carreira, você vai se bagunçar na sua rotina e automaticamente não vai conseguir manter o seu planejamento alimentar adequado. E isso é óbvio, né? Mas, enfim, antes de entrar no assunto de hoje, uma observação com vocês. Um paciente, que hoje é um grande amigo, ele se consultou com um médico e ele me mandou uns exames, né? E nos exames que ele me mandou, para eu dar uma olhadinha, o que eu encontrei nos exames ia exatamente de encontro com a sua queixa clínica. Mas era ali, estava nítida a explicação. Aí eu comentei, converse com o seu médico, no caso um dermatologista, não é nada de estética, a questão estética corporal. Converse com ele, porque realmente a resposta está aqui. Esse medicamento que você está usando está causando essa reação em você e é por isso que você está com esse determinado sintoma. Ele foi no médico, o médico disse que ele estava errado, ele, nem citou meu nome, nada, a queixa dele, o sintoma, que não tinha lógica, que aquele sintoma que ele estava sentindo era apenas encontrado em 2% dos usuários daquele medicamento. Tá, ok.
Aí eu perguntei para esse meu amigo, né? Tá, mas ele viu os exames? Não viu, não quis olhar o exame. Tá, daí eu já, poxa vida, né? Segundo lugar, e se ele estivesse dentro dos 2%? Tá, já seria uma outra consideração. Agora, o que mais me chama a atenção, os exames laboratoriais mostravam exatamente que ele apresentava aquela sintomatologia diretamente relacionada ao medicamento. Antes do medicamento, o exame não estava daquela maneira. Então, aí ao lado do N igual a 1, da individualidade, parar com essas regras numéricas onde tal estratégia vai auxiliar 33% das pessoas. Tal suplementação pode prejudicar 2%, enfim, né? Essa é uma matemática muito burra, onde o profissional dentro de um consultório deve enxergar o seu paciente e não o estudo científico ou um dado estatístico aleatório. Então isso realmente é uma falha absurda nos consultórios, isso em profissionais muitas vezes até renomados em redes sociais, mas que no mundo real não dão a menor atenção para o seu paciente, em que, claro, até uma observação, o relato de um paciente muitas vezes é até mais importante do que apresenta-se num laudo, num determinado exame. Isso deve ser muito considerado. A escuta ativa com o paciente. Agora, você tendo a anamnese clínica bem feita, em conjunto com exames laboratoriais ou outros determinados testes ou laudos, aí sim você vai fazer o seu diagnóstico, vai ter ali a sua visão e não colocar um determinado dado estatístico de um estudo que não foi feito com aquele paciente que está na sua frente como a primeira medida ali do tratamento. Então, qualquer criança de 3 anos de idade, se parar para pensar, vai saber que essa conduta é a mais correta, mas em consultórios que com consultas caríssimas, com fila de espera, você chega lá para receber uma orientação dessa, né? Uma lambança. Estou falando de São Paulo, né? Não estou falando de uma cidade lá longínqua, não, falando da maior cidade do Brasil, onde na teoria existem os melhores profissionais. Aí eu falo muito, né? Eu nasci numa cidade bem pequenininha, já morei em cidades de diferentes tamanhos e hoje eu moro em São Paulo. Quando a gente está numa cidade pequenininha, às vezes a gente acha que a gente vai chegar em São Paulo e vai resolver a nossa vida, né? No sentido de conseguir um dentista que trabalha em São Paulo, um médico que trabalha em São Paulo. Pô, isso não quer dizer muita coisa não, ainda mais hoje com o ensino à distância, né? Independentemente da sua região, da sua área de atuação, você pode encontrar, você pode ser um grande profissional, né? Então, quantos grandes profissionais que não moram em cidades menores e que muitas vezes aquela pessoa na sua cidade vai se consultar com outro num lugar maior, com essa visão, né, que não é sempre verdadeira, em que o melhor profissional vai estar sempre no maior centro. Eu estava lendo aqui a observação da Louise, né? Solicitou os exames e não tinha intenção de olhar. Isso é muito comum. Você vai marcar uma consulta muitas vezes com algum profissional, você recebe uma lista gigantesca de exames para você se sentir cuidado. Mas, para uma correta interpretação desses exames, você precisa ter controle do momento da coleta. Em quais condições que esse exame foi coletado? Então, antes de realizar o exame, deveria ter sido feito uma orientação mais adequada para que realmente esses dados sejam da melhor maneira possível com relação ao seu aproveitamento. Mas muita gente pede um catatal de exame só para mostrar para o paciente que a princípio ele será bem cuidado e mal lê. Essa é a grande verdade, mundo real, que eu não gostaria que fosse assim, né? Enfim, mas vamos chegar aqui no nosso assunto de hoje, que é sobre horário de refeições, né? Com relação aqui a essas dúvidas que no passado, quando eu falar no passado é muito relativo, né? Vamos dizer, 20 anos atrás, quando eu estava na faculdade, tinha ainda aquela visão de que você comer mais vezes ao dia acelera o seu metabolismo, né? O que, depois de alguns anos, isso acabou caindo, teoricamente assim, pelo fato de que você não acelera o seu metabolismo comendo a cada 3 horas. Aí dá aquela impressão de que não, então você pode comer de qualquer hora, que é a mesma coisa, né? Daí vem as questões dos jejuns, que na maioria das vezes são muito mal feitos, porque não estão de acordo com a nossa cronobiologia, não estão de acordo com o objetivo do paciente, com o exercício físico,
De novo, não que jejum seja ruim, quando bem aplicado, ele pode ajudar muito o paciente que se encaixa nessa situação. Já eu até volto nesse assunto. Mas o mais importante, pessoal, independentemente de acelerar ou não o metabolismo, você ter regras com relação à sua alimentação é fundamental para uma vida mais saudável, vamos dizer nesse ponto. E isso, claro, envolve ganho de massa muscular, definição muscular, emagrecimento e qualquer outro objetivo que você tenha. Como que é a base da maioria das pessoas quanto à alimentação, falando do Brasil, que isso é muito cultural. Enquanto existe vários países em que o café da manhã é composto por salada, no Brasil é o cafezinho com pão, manteiga, né? Então, isso é muito relativo, essa questão cultural, mas vamos pensar então aqui no Brasil. Então a pessoa acorda, quando toma um café da manhã, vai ser lá café preto, geralmente com açúcar, e um pão com manteiga, né? Daí passa a manhã batido ou beliscando, sem tomar água adequadamente, aí come lá um salgadinho, um pão de queijo ou balinha, tal, chega no almoço, come bastante, passa a tarde inteira sem comer, só beliscando, aí chega à noite e come um montão. Claro que isso está completamente errado, ao longo da vida vai gerar acúmulo de gordura, resistência insulínica e vários outros fatores. Então você precisa ter regras. Tudo bem, você não precisa ficar olhando no relógio exatamente para aquelas 3 horas, mas vamos colocar entre 2 e 4 horas como um parâmetro e analisando essa visão de acelerar o metabolismo ou não com relação ao número de refeições, é uma visão muito simplista de nutrição isolada. Você tem que pensar que a alimentação faz parte da sua vida. Então você terá algumas pausas do seu dia para se alimentar, onde você vai descansar do seu trabalho, onde você vai adquirir combustível para a sua cognição em si, falando do trabalho, ou combustível para a prática de exercício. Então sua alimentação ela deve estar encaixada dentro da sua rotina, sejam 4 ou 5 ou até mesmo 6 refeições ao dia, dependendo de cada um, mas temos aqui que ter essa rotina. Isso é muito importante, encaixando nos momentos adequados do seu dia. E eu digo mais, nós precisamos colocar isso como prioridade. Base da pirâmide, sono. O dia tem 16 horas e não 24, porque 8 você deveria estar dormindo. No mínimo, pelo menos de 7 a 8, né? Que seja ali no mínimo de 7 até 8 horas. Nessas outras 16 horas, colocar os horários que você vai parar para comer. Horário do exercício, horário do lazer / atenção para a família. O que sobrar, você trabalha, você estuda. Nossa, loucura, né? Exatamente o contrário que as pessoas pensam. Por isso que está quase todo mundo gordo, frustrado, depressivo, simples assim. Porque as pessoas, a população em geral, está indo contra a nossa cronobiologia, vai indo contra todo o nosso um sistema metabólico hormonal que está adaptado de uma maneira totalmente diferente, né? Então, por isso tantos problemas. Aí hoje a gente tem que ficar criando suplemento e criando estratégias para resolver problemas criados pela uma vida moderna, né? Então realmente temos que ter essa visão e dentro dessa rotina encaixar aqueles horários muito bem pré-estabelecidos, pensando sempre na cronobiologia, pelo fato de que antes de dormir, nosso organismo, principalmente nosso sistema hormonal, não está apto para você metabolizar um prato gigantesco de macarrão, a não ser que na manhã seguinte você acorde e pedale 2 horas intensamente. Então nós precisamos estar aqui organizando toda essa questão. Olha o Denis aqui, em muitas reuniões, usar um shake de whey, claro. Você ter ali uma estratégia de um alimento em pó, né? Tirar essa visão também de whey, proteínas vegetais em pó, entre outras, que são suplementos. Não, são alimentos em pó, onde você pode ter mais praticidade na sua refeição de uma forma mais tranquila. O beliscar entre as refeições é um hábito péssimo. É um hábito péssimo independentemente do objetivo que você deseja. Para você ter uma ótima produtividade, até final de semana passada eu falei um pouquinho sobre nutrição no empreendedorismo, nutrição para você ter sucesso profissional, nutrição para ficar rico. Acho que daí as pessoas vão valorizar um pouco mais a nutrição, né? Uma nutrição para você ficar rico, para você trabalhar bem, você precisa ter uma glicemia constante. Então balinha, sobremesa depois do almoço, tá errado.
Você precisa ter uma glicemia o mais constante, o mais estável possível no momento de cognição, de atenção, evitar muita cafeína. No Brasil a gente tem esse hábito de tomar café. Por isso que é muito legal ter o hábito, né, sempre que possível, de fazer viagens para lugares diferentes, para ver culturas diferentes. Aí você vai ver que muitas coisas que a gente faz aqui são feitas basicamente aqui. E esse consumo exagerado de café é um hábito muito cultural do brasileiro, né? E substituir café por um pouco de chá ou usar mais água ao longo do dia vai te deixar muito mais racional e menos impulsivo, menos ansioso. Então, algumas medidas que são ignoradas acabam podendo ajudar muito você a ter mais sucesso profissional. Até falando de situações que o dinheiro não compra e que você pode estar fazendo. Antes de o seu trabalho, antes de uma consulta para quem é nutricionista, médico, fisioterapeuta, etc., fazer lá um minutinho que seja de respiração para você se desconectar do paciente anterior e se conectar no novo paciente, usar uma música como terapia nesse sentido. Enfim, né, tem várias estratégias que não custam nada que você poderia fazer. Um pouco mais cedo eu vi uma nutricionista recém-formada falando que está com ansiedade, que está desanimada. Coloca esses exercícios na sua rotina de terapia, musicoterapia. Eu uso muito isso, nome bonito, né, para curtir uma música, né? Coloca uma determinada música que te traga boas emoções, bons sentimentos e mentalize o que você deseja para a sua carreira, o que você deseja para a sua vida, né? Então, realmente, é sempre saber daquela história também. Cada escolha, uma renúncia, né? Isso que é o mais importante. Aproveitar o meu amigo Denis que está aqui me fazendo companhia hoje. O Denis, para morar nos Estados Unidos, ele teve que abrir mão das suas lojas de suplementação alimentar aqui no Brasil. Tenho certeza que quebrou o coração dele ter que vender uma história, né, que ele construiu em tantos anos, mas para assumir um novo trabalho nos Estados Unidos, um trabalho a nível mundial. Agora, se ele ficasse desesperado, não, vem aqui para o Brasil, vai para os Estados Unidos, vai para lá e vai para cá, pensando sempre no passado, aí o futuro não vai acontecer. Então, isso vale para todos nós. Eu dou um exemplo aqui do meu amigo Denis, porque ele está aqui e realmente é um grande amigo. Algo interessante, né? Meus melhores amigos, né, assim como o Denis é um deles, vocês não vão ficar achando em feed, né, de Instagram, lá 500 fotos, meu irmão, não sei o que. Não, que meu amigo é meu amigo de verdade, às vezes frequenta a minha casa, a gente tem inúmeras histórias, às vezes a gente não precisa ficar fazendo coisinhas em rede social para troca de... Nossa amizade não é comercial, né, Denis? Nossa amizade é verdadeira, né, meu amigo? Então, é aquela história, é importante ter amigos, nem que sejam poucos, mas que sejam verdadeiros. Às vezes, eu nunca nem vi a pessoa na minha vida, tenho algum contato profissional em algum curso, algum evento, eu olho lá no meu feed no Instagram, é isso aí, meu irmão, te amo muito. Eu nunca nem vi o cara na vida, né? Então, essa troca de likes, essa troca de coisas do mundo digital faz mais mal do que bem. Enfim, voltando aqui para o assunto de horários. Pessoal, nós precisamos de rotina, inclusive a nossa rotina aqui pela manhã, vocês me ajudam muito com essa rotina aqui dos nossos bate-papos matinais. Hoje eu tenho um trabalho volumoso sim, mas eu tenho mais flexibilidade do que a rotina de consultório. A rotina de consultório, eu sentava na cadeira às 6h30, 7 horas da manhã e ia até determinado horário, em qual, naquele horário, eu fechava o computador para ir para a academia, né? Muitas vezes 7 horas da noite, aí cada fase da vida foi de um jeito. Agora, hoje eu tenho um volume grande para fazer de trabalho, mas eu posso fazer em qualquer horário. E no começo isso para mim foi um transtorno. Por quê? Porque, por exemplo, como eu poderia, na teoria, acordar um pouco mais tarde, eu comecei a trabalhar até muito tarde. Quando eu me vi, eu estava aqui, 1 e pouco da manhã no computador. Aí no dia seguinte, acabava acordando às 9. Então começou a quebrar a minha rotina. Tendo um compromisso aqui com vocês de manhã, eu me permito, igual ontem, né? Ontem também eu comecei a me empolgar aqui no trabalho, era 11 e pouco, eu estava aqui no escritório. Opa, amanhã eu preciso acordar cedo. Então, a gente ter rotina, compromissos, são fundamentais para uma melhor estruturação do nosso planejamento, seja profissional, seja esportivo, seja nutricional. Se você tem horários pré-estabelecidos para café da manhã, se tiver espaço, meio da manhã, almoço,
lanche da tarde, se tiver espaço, final da tarde e jantar, teoricamente é muito relativo, né? Você tem aqueles horários pré-estabelecidos. Horário de treino, o que mais confunde o nutricionista que trabalha com esporte no consultório? Quando ele pergunta para o paciente, então, Joana, qual que é o horário que você treina? Ah, depende. Esse depende ferra tudo. Depende, tem dia que eu vou de manhã, tem dia que eu vou à tarde, tem dia que eu não vou. Então, quando você tem regras, isso acaba ajudando e muito a nossa base da organização estrutural do planejamento alimentar. Eu não estou falando para o nutricionista calcular o cardápio. Não, isso é de menos. A questão é para a pessoa seguir, para já estar na sua consciência aquele momento que não, agora eu preciso me alimentar melhor, porque determinar tal horário eu vou treinar. Ou então, não, agora eu vou comer um pouco menos, porque eu vou ficar sentado as próximas 8 horas. Colocar essa rotina acaba sendo organizada até mesmo para auxiliar no sono, né? Você ter o horário de dormir, horário de acordar, horário do treino, horário das alimentações, automaticamente você vai ter, o seu intestino vai funcionar todo dia no mesmo horário, você vai regulando todas as questões. E entre os horários das refeições é o momento de tomar água, manter uma ótima hidratação. É a garrafinha do seu lado no ambiente de trabalho, a garrafinha na academia. Então você vai fechando aqui um ciclo entre as refeições. Se você conseguir colocar aquele momento com uma desconexão do restante, igual eu vejo quando eu como num restaurante, eu olho em volta, está todo mundo com um garfo na mão e outro celular. Então é uma bagunça, a pessoa acha que está trabalhando e acha que está comendo, ela não está fazendo bem feito nenhum dos dois. Então naquele momento você ter 15 segundos que seja para fazer uma introspecção relacionada àquele alimento, fazer um agradecimento, ou então agradeça que você tem aqueles 15 minutos com calma na sua vida, sem pressão de nenhum dos lados, né? Para você naquele momento dar uma resetada aqui no seu dia. Você, acabou, comeu, acabou a refeição, aí você retoma o que você estava fazendo. Então isso é importante também para a saúde mental, para controle do estresse. Então se vocês pararem para pensar, um dos maiores erros é pensar fragmentado, né? A pessoa pensa fragmentado, como eu melhoro a minha ansiedade? Eu tomo tal coisa. Como eu melhoro o meu sono? Toma outra coisa. Eu preciso ter energia no trabalho? Toma outra coisa. E nisso vai caminhando ali para o abismo, caminhando para o buraco, né? Então, esses pontos, né, que são muito, muito interessantes de estarmos aqui considerando. E ao longo de tantos anos em consultório, eu tive a satisfação, e hoje são grandes amigos, de ter contato com pessoas assim que são grandes empresários, grandes empreendedores, grandes profissionais dentro da sua área de atuação. E digo para vocês sem medo de errar, essas atitudes de fazer 10 coisas ao mesmo tempo, eu não observo nessas pessoas, não observo. Se eu estou conversando com alguma delas, elas estão conversando comigo, não estão no celular. Por mais que tenham 5.000 funcionários, não estão no celular. Na hora do treino, geralmente é conexão com o exercício, ao invés de ficar treinando e respondendo o WhatsApp. Então, alguns gostam, outros não, né? Mas a verdade tem que ser dita. Essas atitudes de ficar fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo é atitude de fracassado. Você não vai chegar onde você deseja. Você precisa desconectar das outras situações para estar 100% focado naquele seu momento, seja na alimentação, seja no trabalho, no estudo, em qualquer outro ponto. E isso, claro, é muito difícil hoje em dia quando nós temos um smartphone na mão com acesso a milhares de coisas que nós estamos ali tendo essa tentação o tempo todo para estar olhando. Então, um resumo: horário de refeição eu considero muito importante muito importante para vocês terem essa base, não deixar solto. Eu como quando tenho fome. Isso não funciona. Vamos falar aqui um pouco de estética. Definição muscular, ganho de massa muscular, saúde, né? Massa muscular é saúde, músculo, principalmente pensando em envelhecimento, é saúde. Nós precisamos criar um lastro fisiológico de saúde óssea e saúde muscular, pensando também lá nos anos que tem pela frente. Então, realmente, isso é um ponto que nós precisamos pensar muito. E olha só
deixa eu fechar esse raciocínio, eu vou falar aqui de água, me lembra se eu esquecer. Muito importante aqui, que até a Sil Luca comentou aqui. Então, falando aqui dessa questão de músculo, nós precisamos ter uma ingestão adequada de proteínas ao longo do dia. Ok, e essa proteína deve estar distribuída em pelo menos 4 refeições. Então, nós precisamos de fracionamento das refeições. Se você faz 2 refeições por dia, é muito complicado você conseguir ter uma síntese proteica tal para ter um ganho de massa muscular. É que às vezes é uma pessoa, talvez isso até dê certo comigo, uma pessoa que já treina tanto tempo, já foi forte por tantos anos, até que teve muito mais massa muscular, então ela pode conseguir manter ou conseguir um físico legal com essas estratégias mais malucas. Agora, para quem está construindo, nós precisamos aqui de pelo menos 4 refeições com proteínas ao longo do dia. Então, para isso, você já precisa de um determinado fracionamento e não deixar solta totalmente aqui a alimentação. Olha só, né, Lorena, que me dá uma ideia de tema de TCC. Se eu te der a ideia deixa de ser sua e passa a ser minha. Busque você, use um momento de meditação, busque essas estratégias para ter uma ideia sua e não ideia dos outros, né? Às vezes eu vejo alguém, eu trabalho na metodologia do Rodolfo. Isso não existe, você tem que criar a sua metodologia, os seus protocolos, a sua forma de agir, algo muito interessante. Eu vejo muitos estudantes fazendo consultas com vários profissionais para verem como esses profissionais atendem. Poxa, crie o seu método de atendimento, com a base de fisiologia, de bioquímica, de toda a base de nutrição dietética que você aprendeu na faculdade, especializações, e crie a sua forma de trabalho, e não ficar copiando fulano ou ciclano. Sobre a questão de água, um ponto importante para estarmos aqui falando. Tendo horários estabelecidos, momentos, vamos falar horário, vamos pensar em momento, tendo momentos estabelecidos para se alimentar, você vai evitar ficar beliscando entre esses momentos. E não estar beliscando, você estará ingerindo água adequadamente. Então, o que é muito comum? A pessoa não tomou água entre as refeições, aí passou a manhã inteira sem tomar água. Aí chega na hora do almoço, a comida vai ser salgada e vai precisar tomar lá uma garrafa de Coca-Cola junto com a refeição. Ou até mesmo, vamos falar aqui do ponto menos maléfico, uma garrafa de água com a refeição. Então, o erro não está naquela pessoa tomar água durante a refeição, está na falta de hidratação anterior. Experimentem fazer isso. Se você mantiver uma ótima hidratação entre as refeições, você não vai sentir grande necessidade de líquido no momento dessa refeição. Exceto se é um caso mesmo de um hábito tão estabelecido há tantos anos, que mesmo sem sede você vai lá e pega uma Coca Zero, um Guaraná Zero, ou até mesmo uma água, enfim, alguma coisa. Aí isso é um ponto que, aí sim você precisa pensar na refeição como um todo, mas a maior parte das vezes o problema está anterior, a pessoa vem ali arrastando aquela desidratação até que chega no momento ela toma uma quantidade desnecessária de líquido com a refeição. Então, mais uma vez, todo mundo pensa só na ponta do iceberg e não pensa no que está embaixo, no que não se está vendo, né? Até mesmo a quantidade de sódio adicional nessa alimentação sem necessidade. Um atleta, ele precisa repor sódio que ele está perdendo no suor. Um triatleta, então, tem até situações, você pega uma camiseta de um triatleta que terminou um Ironman e você chega a ver ali um branco, né, na roupa de tanto que ele transpirou. Então são casos isolados, específicos. Para uma população em boa parte sedentária, ficar adiçando sal na comida, aí complica. Olha o Jackson aqui como grande gaúcho, né, Jackson? E deu ruim esse ano o estadual, né, Jackson? O Grêmio ganhou, deu ruim para você e para minha mãe, né? Para mim não tem nada a ver com isso, mas o Grêmio ganhou esse ano, né? Chimarrão, claro, excelente, já tem propriedades terapêuticas, medicinais ali da erva em si, inclusive relacionando a perfil lipêmico, né? Tem grandes benefícios sim, então continue aí com o seu hábito gaúcho. Bom, pessoal, de novo, né, nós não temos tempo aqui para, nem esse objetivo também de ficarmos com dados específicos, né, de estudos, etc. Isso a gente faz nos nossos cursos de pós-graduação. Aqui é tentar já levar para vocês a informação para colocar em prática hoje ou no dia seguinte que seja, então eu acabo não me estendendo muito em alguns assuntos. Mas olha só, para a gente fechar esse assunto com relação a horários de refeições. Pessoas com a mesma ingestão calórica, com uma alimentação mais aleatória, com as mesmas calorias,
comparando-se com uma alimentação com regras de horários, elas perdem mais peso. Isso já é muito bem consolidado pela ciência. Da mesma maneira, como eu falo para vocês, independente, tira a história do exercício do atleta. Pensa aqui em pessoas, né, com a maior parte da população que quando faz exercício é algo mais bem leve e moderado. Quem se alimenta mais, hábitos alimentares mais noturnos do que diurnos, quem tem hábitos diurnos vai ter mais facilidade com relação à perda de peso. Aquela pessoa que trabalha por turnos já tem que saber que vai ter um pouco mais de dificuldade e que seus cuidados devem ser dobrados. Não adianta a gente querer ir contra a nossa cronobiologia, toda a nossa fisiologia e bioquímica. A gente precisa estar amenizando os estragos que a vida moderna, uma vida baseada em sucesso profissional, né? A maior parte das pessoas só pensa em quanto vai ganhar no final do mês de dinheiro e não no quanto vai ganhar no final da vida, de anos mais bem vividos, né? Poxa, essa frase ficou boa, né? É uma alusão fantástica, né? A gente pensa muito mais em quanto de dinheiro a gente vai ganhar no final do mês do que quanto mais de anos bem vividos ao final da vida nós ganharemos. É porque ontem à noite eu estava revisando um capítulo de envelhecimento saudável do tratado, eu acho que eu estou com esse tema aqui na minha mente, né? Porque bom estilo de vida não necessariamente vai te garantir viver mais, né? Deus me livre, pode ser que caia um raio na sua cabeça, que você seja atropelado, sei lá, né? Enfim, mas pode te garantir que enquanto você esteja presente por aqui, você tenha mais disposição, você tenha mais bem-estar, você tenha inclusive mais saúde mental. Bom, pessoal, então é isso. Vou sempre separando alguns teminhas, né, que vão de encontro aqui com dúvidas, seja você profissional, principalmente você que está buscando uma melhora na sua alimentação. Um abração, Denão. Tô te devendo aí a visita. Em junho eu vou estar aí. Aquele abraço, pessoal. Tchau, tchau.